amigos, sejam mais que bem-vindos a mais um encontro com a palavra, é um encontro com o nosso Deus. Todas as semanas estamos aqui para um bate-papo especial da Palavra de Deus e com certeza você é o nosso convidado especial para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Estamos juntos mais uma vez para o nosso bate-papo de hoje. Eu sou a Samira, o Daniel, estamos estudando o Evangelho de João, um estudo especial, um estudo muito gostoso que fala de Jesus. E hoje o nosso estudo é o estudo 12, que fala a hora da glória, a cruz e a ressurreição. Mas antes de começar o nosso estudo, vamos conversar com o nosso Deus. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela oportunidade de estudarmos e falar da Tua Palavra. Que o Seu Espírito Santo toque cada um que nos ouve e a nós que estamos falando neste momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. A hora da glória, a cruz e a ressurreição. Pilatos perguntou, então você é rei? Jesus respondeu, o Senhor está dizendo que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. É o texto relevante dessa semana, ela está ali em João 18:37. Você pode acompanhar aí na sua Bíblia também. A crucifixão e a ressurreição de Jesus são o clímax do Evangelho de João. João apresenta a cruz como a entronização ou glorificação de Jesus. O conceito da entronização é uma imagem irônica, uma vez que a crucifixão era a forma de morte mais vergonhosa usada pelos romanos. Este contraste de João é irônico. Jesus morre em desprezo, mas isso representa sua entronização como Salvador. João 18, 28 a 32, fala ali do julgamento de Jesus, que não é descrito em detalhes. Em vez disso, o foco está na cena em que ele é levado diante de Pilatos. E aí, Daniel, sobre o que Pilatos e Jesus conversaram e o que é a verdade? Vou falar para você, esse conceito, essa passagem é muito bonita, né? Os líderes religiosos queriam, de qualquer maneira, matar Jesus, né? Mas eles não tinham o poder legal para fazer isso, né? Então eles falam assim, vamos levar Jesus para Pilatos, que é o governador, é o representante de Roma, e ele tem o poder para isso, né? E Pilatos ainda perguntou, o que fez este homem? Ele fez alguma coisa errada? E os líderes religiosos se retraíram e falaram assim, bom, se ele não tivesse feito nada errado, e a gente não estava trazendo ele para você. Mas eles não falaram qual foi o crime de Jesus. E Pilatos começou a conversar com Jesus e perguntou, és tu o rei dos judeus? E Jesus falou assim, quem está perguntando isso? É você mesmo, Pilatos? Ou foi alguém que disse isso para você, que eu sou o rei, né? E Pilatos perguntou de novo, né? És tu o rei dos judeus? E Jesus fala assim, bom, é você que está fazendo, e ainda fala assim, o meu reino não é deste mundo, né? E me parece que quando Jesus fala isso, ele fala com autoridade, e Pilatos fica meio receoso, talvez até com medo, né? E esse é o contexto onde acontece essa situação toda, né? Pilatos sentiu que Jesus tinha poder. E aí você me fez a pergunta, né? O que é a verdade? E aí esse mesmo texto já diz, não é o que é a verdade, é quem é a verdade. Que foi exatamente isso que Pilatos perguntou, né? Só que ele não esperou a resposta, porque ele já estava sentindo que a coisa ali estava um pouquinho mais complicada, né? Com certeza. Ele sentiu o poder de Jesus. A verdade é Jesus, a verdade é uma pessoa, a verdade é o Deus encarnado que estava entre nós para fazer a sua missão. E quem fala com Jesus é transformado. Jesus tem poder, e até neste momento aqui, depois de uma noite inteira sendo julgado, sendo humilhado pelos fariseus, pelos líderes religiosos, Jesus estava em plena consciência de suas faculdades mentais, e ainda teve essa discussão com Pilatos e mostrou sua autoridade. E Pilatos percebeu, a verdade é Jesus, a verdade é uma pessoa, a verdade é ele, a verdade é o que ele fez. Que pena que ele não quis ouvir a verdade, né? Mas você pode ouvir a verdade todos os dias, porque Jesus não apenas proclama a verdade. Como nós já falamos, ele é a própria verdade. Ele mesmo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você quer conhecer a verdade, se você ainda tem dúvidas do que é a verdade, vivemos num mundo tão relativo, né? Em que cada um diz ser a sua própria verdade. Mas só há uma verdade absoluta, é Jesus Cristo. E ele proclamou isso de várias formas. E a principal delas foi morrendo ali na cruz do Calvário.
Se você ainda tem dúvida, busque a verdade. Busque Jesus, pois Ele é o caminho, a verdade e a vida. Você não vai ficar decepcionado, porque se existe uma verdade, essa é Jesus Cristo. Não tenha sombra de dúvidas. E voltando ali para João, né, ali um pouquinho desse relato, como Pilatos tentou persuadir o povo, né, e a pedir a libertação de Jesus, né? Ele simplesmente não quis ouvir o que Jesus tinha para dizer, mas ele queria ali, né, resolver aquele problema que ele estava nas mãos ali, né? E como ele fez isso? Pilatos estava numa situação difícil, né? Ele estava entre Jesus, entre os líderes religiosos e entre o governo de Roma. Exatamente. E ele ficou numa situação complicada, porque ele percebeu que Jesus tinha autoridade e que não tinha feito nada errado. Pilatos não estava ali por acaso. Pilatos era um governador competente, senão Roma não teria colocado ele naquela posição. E Pilatos saiu e deixou Jesus lá dentro e foi ter com os líderes fariseus e falou assim, eu não vi nele pecado nenhum. E eles continuavam querendo matar Jesus, e aí Pilatos falou assim, bom, existe um costume na Páscoa, e era Páscoa, né, de soltar um prisioneiro. Ele falou assim, bom, eu vou apresentar Jesus e vou apresentar um prisioneiro que fez muitas coisas erradas, e eu vou livrar. Jesus desce, ao mesmo tempo eu vou sair dessa enrascada, né. E os líderes religiosos inflaram o povo, o mesmo povo que uma semana antes recebeu Jesus entrando em Jerusalém com as palmas e com tudo, e falando Hosana ao Filho de Deus. Esse mesmo povo, inflado pelos fariseus, mandaram soltar um malfeitor e matar Jesus. E Pilatos não ficou convencido da situação. Pilatos voltou para dentro e mandou os soldados açoitarem a Jesus, maltratarem a Jesus. E os soldados colocaram uma túnica púrpura de rei e zombando de Jesus, falavam, esse é o rei dos judeus, e maltrataram Jesus, e Pilatos apresentou Jesus totalmente machucado perante o povo, e mesmo assim o povo mandou matar Jesus. E os fariseus não se deram por vencidos, né? Eles estavam sob o domínio do pecado, eles estavam cegos para a graça de Jesus, para quem Jesus era, né? E não teve jeito, né? Pilatos ficou entre a cruz e a espada, né? E para manter o poder que ele tinha, né? A sua posição frente ao governo romano e frente aos líderes religiosos da época. Quis salvar sua própria pele, né? Quis salvar sua própria pele. Pilatos cedeu. É verdade. Na verdade, esse encontro de Jesus e Pilatos era mais sobre Pilatos do que Jesus. Jesus ia ser crucificado de qualquer jeito. Ele precisava, ele tinha uma missão. E ele ia ser de qualquer forma. Aquele encontro ali foi o único momento, foi a última oportunidade que Pilatos teve de se arrepender e de aceitar a verdade. Nunca mais ele teve esse encontro. Então Pilatos, ele preferiu por poder, pensando em si próprio, lavou as mãos. E ele achou que estava fazendo a coisa certa. Tipo, ó, não estou, a morte desse justo eu não coloquei, né? Meio que lavou as mãos, né? Só que era mais sobre Pilatos. Era a oportunidade de conhecer a verdade, de ser transformado por Jesus e de aceitar a graça de Jesus. Porque Jesus ia ser crucificado de todas as formas que a gente falou. Mas Pilatos perdeu a chance de conhecer a verdade. Na verdade, ele ia escutar a verdade, ele virou as costas. Ele não quis ir. Quantos, né, não viram as costas para a verdade? Quantos por posição, né, social, por cargos ou outras coisas mais, não deixam de conhecer a verdade, não deixam de ter um relacionamento com Jesus, de conhecê-lo pessoalmente, não é verdade? Mas aqui está a verdade, a Bíblia nos diz que a verdade é Jesus Cristo. Não deixe que nada nesse mundo, que posição social, que nada, desista de conhecer a verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, não há outro. E se você quer andar no caminho certo, busque Jesus na sua vida. É muito interessante que essa história tem dois desdobramentos, né, que são parênteses na história, né? Pilatos questionou os líderes religiosos, né? Jesus é o rei de vocês? Eles falaram assim, não temos rei senão César. Aí foi o momento que ele teve para... E aí Pilatos não tinha mais o que fazer, mas ao mesmo tempo era sobre Pilatos, não era sobre Jesus. Exatamente. E era sobre os líderes religiosos, não era sobre Jesus. Os líderes religiosos rejeitaram o Messias da promessa, da Torá, do Velho Testamento, de tudo aquilo que eles estudaram, e declararam lealdade ao rei terreno, só para que eles não perdessem a sua posição, o seu status. Com certeza. E não tivesse que aceitar que Jesus era o Salvador, era o Messias prometido. E que ele ia morrer por nós. Morreu por Pilatos, morreu pelos líderes religiosos, morreu por mim e por você. Esse é o nosso Jesus, que deixou o trono de graça e veio nos salvar. E há um segundo desdobramento, né, que também está entre parênteses, né?
Pilatos, depois de algum tempo, por disputas políticas, né, foi retirado do governo ali da Judéia, né? E ele se exilou e acabou tirando a própria vida, né? Que destino triste, não era para ser assim. Jesus ia morrer de qualquer jeito, mas Pilatos poderia ter se salvado ali. Eu não sei que forma, que jeito, mas ele poderia ter deixado Jesus tocar ali, né, o seu coração e ser transformado e ter um encontro íntimo com Jesus. Pilatos mandou preparar uma inscrição em latim, grego e hebraico que dizia: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Um poder mais alto que Pilatos ou que os judeus dirigia a colocação daquela inscrição acima da cabeça de Jesus. No próprio divino, no propósito divino, ela devia despertar reflexão e estudo das Escrituras. Nada foi por um acaso também, né? Que foi colocada ali aquela inscrição. Mas aí, João 19, 28, 30 diz o que significaram as últimas palavras de Jesus antes de morrer. Está consumado. O que isso significa para nós? Um pouco antes disso, né? Deixa eu só fazer um pequeno comentário, né? Pilatos mandou escrever Jesus, Rei dos Judeus, em todas as línguas mais conhecidas da época, para que todos lessem, né, o que estava escrito ali. E os fariseus não ficaram muito contentes com essa situação, né? Porque os fariseus queriam que estivesse escrito Jesus, que se dizia o Rei dos Judeus, mas Pilatos escreveu Jesus, o Rei dos Judeus. E eles contrastaram Pilatos com relação a essa inscrição, né? E Pilatos falou assim: o que eu escrevi está escrito. Não interessa mais para vocês. Mas como a gente viu, né, foi um poder muito maior do que o de Pilatos, que decidiu que ficasse assim e usou Pilatos para escrever isso e deixar ali como... E Jesus era o Rei dos Judeus. Como um propósito divino, exatamente. Jesus era o Rei de Roma, Jesus era o Rei do mundo, o Rei do universo. Jesus é o Rei dos reis do universo inteiro. E quando Deus quer fazer algo, é feito. Usou ali Pilatos. Nesse momento ele passou por cima, né? E fez o que Deus queria que fizesse, que era colocar ali como algo que fosse uma reflexão para todos aqueles que vissem. E agora chegando no seu ponto, né? Jesus foi levantado na cruz, ao lado de dois malfeitores. E Jesus sentiu o peso de todo o pecado do mundo naquele momento. Naquele momento todas as forças do universo estavam voltadas para Jesus, o Rei do universo, o verdadeiro Rei do universo, morrendo da forma mais vil e mais humilhante e mais dolorosa possível. E Jesus sentiu o peso dos pecados e sentiu o peso das dores. E foi isso que o matou, né? E Jesus falou: está consumado, né? E as palavras de Jesus, está consumado, não era simplesmente estou morrendo, né? Era minha obra está completa, minha obra está terminada, minha obra está executada. O pecado foi vencido aqui na cruz. O plano de redenção está completo. Ou seja, acabou. Sabe aquela espera que muitos e muitos, antes mesmo de Jesus ter vindo, esperaram para que tivesse uma esperança? Ali se concretizou. Ali se realizou uma nova esperança. Porque o mundo estava perdido. Enquanto Jesus não tivesse vindo e morrido pelos nossos pecados, nós não tínhamos esperança alguma de restaurar aquilo que Deus tinha feito perfeitamente. Então ele veio na sua pessoa para restaurar esse mundo miserável de pecado. Então acabou. Jesus foi vencedor. Ele conseguiu executar o plano de Deus e morrer em nosso lugar. E é magnífico, né? Por mais horrível que fosse a cena, tudo estava sendo cumprido, realizado completamente. Jesus venceu o pecado. Jesus venceu Satanás e conseguiu nos salvar. Ali foi tipo assim, acabado. Eu consegui salvar os meus filhos. Há uma restauração ali que foi quebrada com o pecado. E continuamos ali em João, estudando um pouquinho ali do João. Ali em João 20, né, temos mais ainda história para nos ajudar e nos revelar, né? E qual é a relevância para nós, né, ali em João, né, que é retratada, né? Algo especial ali. Jesus morreu pelos nossos pecados, estava consumado, mas aí tinha algo mais. O que era? A história não parou por ali, né? A história não acabou na cruz, né? Jesus foi retirado da cruz e, como era costume dos judeus, né, durante o sábado, ele foi guardado no túmulo e não foi visitado. E Jesus tinha algumas mulheres de fé, de poder, que estavam sempre com ele. E uma delas era Maria Madalena. E Maria Madalena, nos primeiros horários do domingo, estava ali, na porta do túmulo, e quando ela chegou, ela viu o túmulo vazio e a pedra rolada. E ela entrou e ela viu que Jesus não estava lá. E talvez ainda não entendendo exatamente o que tivesse acontecido, ela correu para os discípulos e correu para João e falou assim: roubaram o corpo de Jesus.
E os discípulos foram lá verificar o que tinha acontecido, né? E viram o túmulo vazio, e viram as vestes de Jesus dobradas, com todo cuidado. E os discípulos entenderam o que tinha acontecido. Jesus havia ressuscitado dentre os mortos. O corpo não havia sido roubado. Jesus ressuscitou como ele havia predito no terceiro dia. E o corpo não estava mais lá, porque Jesus não estava mais lá, porque a obra estava completa. Jesus havia ressuscitado. Com certeza. Ali ele concretizou o que ele havia prometido, né? Que não apenas ia morrer, mas ele iria ressuscitar. E ele sempre cumpre as suas promessas. Mas aí, Maria não tinha entendido muita coisa, né? Talvez Maria passou tanto tempo com Jesus, mas os seus olhos ainda não haviam aberto para muitas coisas. O que mudou para Maria ali, ao entender que Jesus ressuscitou? E Jesus apareceu, né? Para quem ele apareceu primeiro? Para Maria. O que mudou na vida de Maria esse encontro, logo após a ressurreição de Jesus? E Maria volta para o túmulo, né? E estava chorando, né? Ela viu 2 anjos, né? Perguntaram, Maria, por que você chora? E Maria não estava entendendo aí o que estava acontecendo, né? Talvez em choque, né? E ela falou assim, roubaram o corpo do meu Jesus, do meu mestre, né? E nesse momento ela ouve uma voz atrás dela, né? Chamando Maria. E ela achou que era talvez o zelador ali do cemitério, né? Só que quando ela se vira, ela ouve a voz de Jesus de novo, né? Falando assim, Maria, e ela reconheceu que era Jesus, né? E é muito interessante, né? Tem uma aplicação que eu tirei disso. Jesus chamou Maria pelo nome. E quando ele chamou pelo nome, algo mudou, né? E Jesus chama a gente pelo nosso nome. Às vezes a gente não está ouvindo isso, mas Jesus chama cada um de nós pelo nosso nome, porque Ele sabe quem nós somos, Ele sabe onde sofremos, Ele sabe onde nós temos alegrias, Ele sabe as nossas dificuldades, Ele entende inclusive as nossas lutas com a fé, os nossos questionamentos às vezes com a fé, as nossas quedas, quando a gente levanta, Ele conhece a cada um pelo nome, e foi isso que Ele fez com Maria, Ele chamou Maria pelo nome. Jesus é pessoal, é o meu Jesus, é o seu Jesus, é o seu Jesus. Ele te chama, Ele quer se relacionar diretamente com você. E nesse momento Maria entendeu o que aconteceu. Jesus estava vivo, Jesus chamava por ela. Com certeza, né? E aquela voz era íntima para Maria, ao modo que quando ela ouviu Maria, ela imediatamente sabia que Jesus havia ressuscitado. E ela reconheceu aquela voz porque Maria se relacionava com Jesus. Maria um dia se encontrou com Jesus. Maria tinha um relacionamento íntimo com Jesus. E aquilo foi crucial. Jesus está nos convidando todos os dias. Nos chama pelo nome, como Daniel falou. Ele sabe do que precisamos. Tem horas que Ele vai te chamar pelo nome. Maria, João, Felipe, Daniel, Samira. Vem cá, vamos conversar. Vamos ser íntimos. Vem aqui me contar o que está acontecendo. Jesus quer ouvir o clamor do nosso coração. Ele já sabe o que está ali. Mas Ele quer que a gente se achegue a Ele. Ele quer que nós estejamos ligados a Ele, intimamente. E tudo Ele vai nos contar, Ele vai nos revelar. Ele vai nos aquietar o coração e vai se mostrar para nós. Ele quer apenas que nos acheguemos a Ele como Ele se achega a nós. Jesus sempre nos procura, Jesus sempre vai atrás de nós, porque o objetivo de Deus é nos salvar. Foi para isso que Ele veio, foi por isso que Ele morreu naquela cruz, que sofreu o pecado terrível. Nós nunca vamos entender o que Jesus sofreu ali, nós nunca vamos imaginar o que Jesus passou na cruz por nós, mas Ele sabe e fez isso por você. Se somente você tivesse pecado, Ele teria vindo, sabe por quê? Porque Jesus não é só a própria verdade, Ele é o amor. E o amor moveu o coração de Jesus. Antes mesmo de nós pecássemos, Ele já havia um plano para nos salvar. E veio, se concretizou, morreu, ressuscitou. Nos deu vida, vida eterna. Esse é o nosso Jesus. Ele quer morar hoje no seu coração. Ele quer te salvar. O objetivo de Jesus nessa terra é nos salvar. Ter morrido por mim e por você é nos salvar. Talvez você vai passar por alguns perrengues, por algumas dificuldades, alguns momentos difíceis. Talvez você não vai entender, mas Jesus quer te salvar. O caminho de Deus não é o nosso. Às vezes nos dá umas voltas maiores do que a gente imagina. Mas com certeza o final disso é nos salvar.
Porque se nada teria adiantado, né, Jesus ter morrido. Ali em Coríntios, Daniel, que diz que de que valeria a fé cristã se Cristo não tivesse ressuscitado? Muito Aí isso é o interessante, clímax, né? O clímax de tudo o que a gente tem falado aqui, né? É verdade. Vamos a Coríntios, né? 1 Coríntios 15, 12 a 20, né? E aqui tem umas passagens muito interessantes, né? Tá falando assim: se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como pois afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição dentre os mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. Se Jesus não tivesse ressuscitado, o plano da redenção não teria sido cumprido. E se Cristo não ressuscitasse, como nós poderíamos ressuscitar? Não teria sido completo, né? É. Ia ser apenas um homem bom que morreu. Que fez o bem, que falou o bem, que cuidou do próximo, mas havia algo mais em Jesus. Jesus era o rei do universo e ele tinha um propósito, que era cumprir o plano da redenção para que nós possamos ter a vida eterna um dia. Para que voltássemos ao original, que foi por isso que Deus nos criou, para sermos eternos. E para sermos eternos, o eterno precisou morrer. Porque só ele pôde cumprir perfeitamente o que se exigia. E ele morreu e ressuscitou, então garantiu que, mesmo que você morra, você vai viver novamente. Porque Jesus assim cumpriu totalmente a promessa. Ele realizou o que tinha que realizar por mim e por você. E é interessante que enquanto isso, né, enquanto nós estamos aqui, né, nós temos uma missão. Né? Quem conhece a Jesus e a quem Jesus chama pelo nome não consegue ficar parado. O que Maria fez quando Jesus chamou o nome dela? Maria foi e correu para os discípulos e contou que havia visto Jesus. E quem vê Jesus não consegue ficar quieto. Tem que falar de Jesus, tem que contar de Jesus para os outros. O coração arde, como depois de muito tempo o coração ardeu na estrada, que quando Jesus estava acompanhando os discípulos de longe ali, estava ouvindo a história e conversando com eles, né? Que são relatos que acontecem após a ressurreição de Jesus, né? Quando nós conhecemos Jesus e Jesus fala, o coração arde. Quando o coração arde, nós não conseguimos ficar parados. Com certeza. Nós temos que fazer a missão que Jesus deixou pra gente nessa terra, né? Você pode falar assim, mas Jesus já veio, já morreu, ele não está mais aqui. Mas você pode vê-lo todos os dias com os olhos da fé. No dia que você se encontrar com Jesus, você vai se relacionar com ele todos os dias. Porque o que ele precisava fazer, ele fez. Hoje nós podemos nos conectar diretamente com ele, falar com ele, nos relacionar com ele e ter uma intimidade tão íntima e tão profunda como Deus tem com Jesus. Nós podemos ter isso com o nosso Jesus, que nos compreende perfeitamente e que nunca mais ele vai deixar de ser humano. Jesus vai ser eternamente humano. O lado humano dele não se acabou, porque ele sabe o que é sofrer, o que é padecer. Então não há nada nesse mundo que você venha sofrer que Jesus não sabe. Então, leve a ele em oração, leve a ele numa conversa. Jesus, ele quer ser íntimo ali, ó. Chame ele para sentar frente a frente, conte suas lutas, suas dores e conte que você quer estar com ele. Que você agradece a ele pelo que ele fez por você na cruz e que um dia quer encontrá-lo no céu. Cristo não entregou sua vida antes que realizasse a obra que viera a fazer. E ao morrer exclamou, está consumado. Ele tinha ganhado a batalha, sua destra e seu santo braço haviam alcançado a vitória. Como vencedor, fixou sua bandeira nas alturas eternas. Que alegria entre os anjos! Todo o céu triunfou na vitória do Salvador. Satanás foi derrotado e sabia que seu reino estava perdido. Para os anjos e os mundos não caídos, a frase está consumado teve profundo significado. A obra da redenção havia sido realizada, tanto para o nosso benefício, quanto para o benefício deles. Está consumado. Jesus terminou a obra que veio fazer. Ele morreu por nós, ressuscitou e nos garantiu vida eterna. E o sonho, o objetivo de Deus é que eu e você estejamos lá com Ele. Mas para isso, ainda temos um grande conflito a enfrentar todos os dias. Todo dia é uma batalha. Todos os dias nós aceitamos Jesus como nosso Salvador pessoal. Não sabemos o dia que Ele vai voltar para nós, mas Ele vai voltar. E o segredo é comunhão com Jesus, manter uma conexão diária com Ele. E isso vai estar nos garantindo vida eterna. Nosso querido Deus, nosso Pai que estás nos céus, obrigada, Senhor, porque um dia Tu deixou o céu para nos salvar. Obrigada porque Teu amor, Tu é o verdadeiro amor, foi maior.
e deixou o céu para nos salvar. Veio morrer a morte de cruz. Obrigada porque Tu nos ama tão grandemente, tão incondicionalmente, Senhor, que nós não entendemos como que é esse amor por nós, mas que nós possamos Te amar, Te buscar de todo o nosso coração e viver um relacionamento íntimo e pessoal contigo. Estarmos todos os dias aos pés da cruz, Senhor. Nos leve lá todos os dias, porque é lá que nós vamos saber quem realmente somos, miseráveis pecadores e que precisamos de Ti todos os dias. Continua conosco e nos dê a Tua paz, Tua alegria, Tua harmonia, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada pela sua companhia. Continue conosco. Nas próximas semanas estamos aqui para mais um bate-papo da Palavra de Deus e você é o nosso convidado especial. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.